Nossa, é a pessoa não ter problema na vida dela pra se preocupar com a cor da lona do vizinho dela, sabe? Olá, gente! Sejam bem-vindos ao canal. Aqui é a Lu e no vídeo de hoje a gente vai julgar se você foi babaca? Sim, minha gente, hoje é dia de reagir ao subreddit I am the asshole, ou seja, eu sou o babaca, porém dos Estados Unidos. Semana passada, a gente reagiu ao subreddit Eu Sou o Babaca do Brasil. E, gente, eu tô muito feliz de reagir desse dos Estados Unidos, porque as histórias são muito mais bafônicas, juro pra vocês. Enfim, sem muita enrolação, vamos lá que eu estou ansiosa para ver os babados de hoje. E vamos para o primeiro. Eu sou babaca por fazer um alvoroço na escola e forçar a professora a mudar a nota de matemática da minha filha? Meu filho, quarta série, tem enfrentado dificuldades em matemática, tem sido um problema constante. Este ano todo, ela teve dificuldades com multiplicação e divisão especificamente. Tem sido uma questão constante e piorou ainda mais quando começaram a multiplicar e dividir com múltiplos dígitos. Tentamos o atendimento de tutoriais da escola, mas no geral ela simplesmente não está entendendo. Ela não entende o método que estão ensinando, ela erra cerca de 80% das vezes. Não é mais fácil e só tem mais etapas. Por exemplo, ao multiplicar, você separa os números, desenha caixas, depois multiplica e finalmente soma tudo. Decidi ensinar a ela do jeito que aprendi, e ela entendeu. A lição de casa agora é 1000 vezes mais fácil porque ela consegue resolver as questões. Ah, que legal, né? O problema é que minha filha teve uma prova de matemática na semana passada e voltou para casa chateada. Ela fez 50%, mesmo tendo acertado a maioria das respostas, errou 2 de 25, então deveria ter sido 92%. Tive uma conversa com a professora e a questão foi que ela não usou o método apresentado em aula. Quem nunca, né, gente? Nossa, eu lembro também que na época que eu tava no ensino fundamental, eu tentava fazer os cálculos do meu jeito, porque querendo ou não, cada um tem o seu jeito, né? A questão é chegar na resposta certa. E sim, as minhas professoras também não aceitavam fazer do jeito diferente delas. Nossa, gente, me dava um ódio, sabe? Que ódio, que ódio. E olha, muitas vezes os métodos que os professores ensinam são mais difíceis do que outros métodos. Enfim, vamos continuar. Apontei que a prova apenas pedia para mostrar o trabalho, sem especificar um método específico. A professora basicamente disse, faz parte, e que se acontecer de novo será 0. Eu fiquei irritado e fui até o diretor. Admito que tornei tudo um grande problema, porque acho ridículo que ela tenha sido penalizada por acertar as respostas usando um método diferente. É matemática, você pode resolver problemas de muitas maneiras diferentes. Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. A professora foi chamada, foi forçada a mudar a nota da minha filha e disseram que isso não vai acontecer novamente. Ela pode encontrar a resposta certa da maneira que quiser, contanto que mostre seu trabalho. A professora não ficou feliz. Minha esposa acha que eu fui um idiota e continua falando sobre isso. Ela diz que a professora tem outras coisas para lidar e que eu exagerei. Será que eu exagerei? Olha, na minha opinião, você fez certo ir na diretoria falar sobre isso. Olha, pra mim, você não foi o babaca, não. Eu teria feito o mesmo. Assim, essa parte de fazer um alvoroço lá na diretoria, eu acho que é um pouco demais. Porém, você tentou falar com a professora antes. Então, assim, eu acharia errado você ir na diretoria sem falar com a professora primeiro. Mas você falou com a professora, ela não deu a mínima e depois você foi na diretoria reclamar. Então, assim, né? Eu acredito que tem pessoas que podem concordar com isso, sabe? Tipo, Realmente tem que usar o método da professora. pra provar que prestou atenção na aula e tudo mais. Mas eu acho que cada um faz como quiser, sabe? Chegando no resultado é o que importa. E claro, mostrando todo o desenvolvimento da questão ali, né? Uma coisa é você fazer utilizando um método diferente, os cálculos e tudo mais, né? Outra coisa é você só botar a resposta ali. Aí, isso de colocar só a resposta direta eu já acho errado, né? Porque dá muito a entender que a pessoa colou, sei lá, sabe? Eu gosto que tenha a prova ali do desenvolvimento da coisa. Enfim, eu acho que não foi babaca, não. Eu teria feito pior. Capaz, gente, brincadeira. E nossa, gente, essa postagem foi feita há menos de uma semana atrás e tem mais de 17 mil curtidas, 4 mil comentários e 12 awards. Ela realmente fez sucesso no Reddit, viu? E vamos para o próximo. Sou babaca por deixar a minha amiga beber uma garrafa inteira de vodka e acabar na tenda médica?
E vamos lá. Minha amiga Fight 24 e eu 23 estávamos nesse festival de música no último fim de semana com mais 2 amigos. Enquanto eu estava no chuveiro, Fight despejou uma das garrafas de vodka que comprei e uma garrafa de água para beber no caminho. Nossos amigos disseram que isso provavelmente era demais para nós 4, especialmente para uma caminhada tão curta, e pediram para ela colocar um pouco de volta. Depois que saí do chuveiro, ela apontou para a garrafa de água e me disse que a tinha enchido de vodka para dividirmos. Eu também falei que poderia ser demais, era uma grande garrafa de água, mas ela disse que estava tranquilo e que terminaria o que o grupo não bebesse. Ela chegando no evento bêbada já. Ai, meu Deus. Enquanto eu me arrumava, ela decidiu que queria sair antes da gente, mas dissemos para ela esperar um pouco para irmos todos juntos. Ela estava muito insistente, então acabamos desistindo e dissemos para ela nos mandar mensagens para garantir que ela estava segura. Ah, legal da parte de vocês, né? Bem legal mesmo. Se ela queria ir sozinha, né? Fazer o quê? Enquanto ela estava saindo, ela pegou a garrafa de água, mas eu a parei e disse que ela provavelmente deveria despejar um pouco de volta na garrafa de vodka se planejava ir sozinha. Dá pra ver que vocês estavam tentando cuidar dela, né, na medida do possível. Ela disse que não tinha tempo ou perderia o show. Eu disse para ela simplesmente deixar e comprar bebidas no festival. Mas ela disse que não tinha dinheiro para isso. Isso virou uma pequena briga, porque achei que era injusto para o resto do grupo. E beber tanto sozinha não era uma boa ideia. Com certeza não, né? Concordo. Mas ela insistiu que ficaria bem e que jogaria fora o que não conseguisse terminar. Será? Eu não gostei disso, porque eu paguei e disse a ela que ou ela terminava ou me pagava pela garrafa. Ela concordou e saiu brava do quarto. Um pouco depois, ela nos mandou uma mensagem dizendo que desmaiou durante um show e agora estava na tenda médica do festival. Gente, que horror! Mas assim, eu não entendi uma coisa. Eles iam ir todos juntos para esse festival. Quer dizer que essas pessoas que estavam se arrumando ainda para ir iam chegar atrasadas no festival? Enfim, vamos lá. Nós não estávamos lá ainda. Se eu tivesse lido mais um pouco, eu ia ver, né, o que ele ia falar. Mas dissemos que iríamos o mais rápido possível. E claro, estávamos checando para ter certeza de que ela estava bem. Ela disse que estava bem, só precisava de um soro e que não podia sair até chegarmos lá. No entanto, ela ficou chateada que não estávamos chegando mais rápido e começou a me culpar, dizendo que era minha culpa ela ter bebido a garrafa toda. Eu, hein? Como assim? Eu disse que isso era ridículo e que todos nós a desaconselhamos, mas ela ainda decidiu fazer isso. Depois disso, ela parou de mandar mensagens e chegamos à tenda médica, mas ela continuou a me ignorar pelo resto do festival. Nossa, que babaca! Eu tentei conversar com ela sobre isso naquela noite e pedi desculpas por não ter estado lá para ela e por ter pressionado ela a beber tudo, porque ela disse a nossos amigos que eu não estava lá durante a experiência traumática dela. Mas ela literalmente só virou na cama e continuou assistindo TikTok, então decidi ignorar e aproveitar o resto da minha viagem. Agora, ela não está mais falando comigo, mas continua dizendo aos nossos amigos que eu me recuso a assumir a responsabilidade pelas minhas ações e que eu a abandonei. Nossa, ela fez toda a cagada sozinha e ficou culpando ele ainda. Olha, com certeza, sem sombra de dúvidas, você não foi o babaca. Quem foi o babaca nessa história foi a sua amiga. E olha, muito triste, dá pra ver que ela é alcoólatra, sim, ou pelo menos parece que é, né? Eu não posso diagnosticar ninguém aqui. Mas como alguém que teve pai alcoólatra e tem pai alcoólatra, enfim, eu não tenho mais contato com ele, não vem ao caso agora, mas assim, eu tive uma infância com pai alcoólatra, eu sei bem como é. E é muito foda, tem pessoas que podem até falar, você não deveria ter deixado ela levar a vodka inteira. Mas primeiro, ele não é o pai dela, ela é maior de idade, tá? E assim, se ela não tivesse levado essa bebida dele e realmente tiver problemas com álcool, ela ia acabar comprando do próprio dinheiro e ter bebido a mesma coisa, aposto. É verdade. Porque assim, gente, não tem explicação. Em 30 minutos que ela saiu de casa com aquela bebida, ela já começou a passar mal porque já tinha bebido tudo. Amiga, não tem como te defender. É um período muito curto de tempo, sabe? Enfim, tomara que toda essa história se resolva e que seus amigos não deem bola pro que ela tá falando, né? Porque pelo que você falou aqui, ela tá tentando fazer você de vilão da história, falando de você pros outros amigos. E vamos para o próximo. Sou babaca por me recusar a acomodar as preferências estéticas do meu vizinho? Há alguns anos, em novembro, vários meses depois de me mudar para minha casa em uma área arborizada, suburbana, meu vizinho, vamos chamá-lo de Joey. Joey? Eu tava escondendo umas coisas.
Não tinha como não me lembrar, né? Me pediu para remover as folhas de uma árvore que fazia divisa com a propriedade dele. Eu havia limpado as folhas de outros lugares da minha propriedade, mas essa área de cerca de 25 pés de largura por 80 pés de comprimento tem muitas árvores e eu não a uso, então pretendia deixar as folhas se acumularem. Joey disse que seu jardineiro, eu não uso viria em alguns dias para limpar as folhas dele e que não queria ter que lidar com as folhas sopradas da minha propriedade para a dele depois disso. Eu concordei na hora e passei os dias seguintes trabalhando sem parar para limpar todas as folhas. Joe então pediu se eu poderia substituir uma lona azul que cobria meu composteiro por uma verde ou marrom, porque ele podia ver isso da casa dele e achava feio. Hein? Nossa, é a pessoa não ter problema na vida dela pra se preocupar com a cor da lona do vizinho dela, sabe? Eu fiz isso, embora ele não tenha oferecido para comprar uma nova lona. Era um pequeno gasto que eu vi como uma acomodação de vizinho. Ele não me agradeceu. Nossa, você ainda fez e ele ainda não agradeceu. Então tá bom. Tá bom. Nos 2 anos seguintes, eu me certifiquei de limpar todas as folhas da área que faz divisa com a propriedade do Joey, o que exigiu que eu saísse várias vezes toda semana durante 2 meses para evitar que as folhas se acumulassem a ponto de se tornarem uma enorme tarefa até o final de novembro. Comecei a temer o outono. Então Joey começou a mencionar que considerava árvores mortas uma visão desagradável e que eu tinha 3 dessas na mesma área. Ai, olha, bem que você podia falar para ele ir lá fazer o serviço, né, já que ele tá se incomodando tanto. Minha visão sobre as árvores é baseada inteiramente em qualquer ameaça que elas possam representar à propriedade. Essas árvores não estão realmente mortas, mas podem estar a caminho disso, e não são altas o suficiente para colocar em perigo a propriedade do Joey caso caiam um dia. Ah, realmente, né, porque se elas fossem grandes árvores, enormes árvores, e caíssem no pátio ou na casa do Joey, seria um problema, né? Mas como você falou aqui, não eram grandes a esse ponto. Decidi construir uma cerca para evitar que as folhas soprassem para a propriedade do Joey, embora as folhas soprassem em ambas as direções, e disse a ele minha intenção e o design que eu tinha em mente, que achei consistente com a paisagem local. Joey reclamou da eficácia do design e sobre ter qualquer cerca. Ai, claro que ele reclamou, né? Claro. Antes de eu comprar a propriedade, Joey havia construído uma parede de pedras empilhadas entre as propriedades, mas isso é muito baixo para evitar que as folhas cruzem. Ele também perguntou se eu poderia cortar as ervas daninhas que crescem naquela área durante o verão. Nossa, mas também, né? A vida desse vizinho é ficar sentado na frente de casa olhando o que tem para reclamar no pátio do outro. Na minha vizinhança, há várias áreas arborizadas semelhantes entre propriedades que são deixadas para acumular folhas. Então, eu não seria um fora da curva se não fizesse nada com aquela área. Alguns dos meus vizinhos, como Joey, mantêm suas propriedades cuidadas e quimicamente livres de todas as ervas daninhas e insetos. Outros, como eu, cortam a grama e mantêm as coisas apresentáveis, mas são mais relaxados em relação a isso. Tá, entendi. Vocês fazem um mínimo ali para ficar bonito, mas também não ficam inculcados com isso todos os dias da vida de vocês, tá? Entendi. Não há associação de moradores, o que era importante para mim ao comprar a propriedade. Estou confiante de que não tenho obrigação legal de fazer nada do que Joey pediu. Estou pensando em dizer ao Joey que decidi não fazer nada com aquela área, e que, se ele está preocupado com as folhas ou vista, talvez devesse considerar plantar uma cerca viva na propriedade dele. Eu sou babaca? Olha, com certeza você não é o babaca, e quem é o babaca dessa história é o Joey. Ele precisa urgentemente parar de se preocupar com a vida dos outros e se preocupar mais com a própria vida dele, né? E outra, eu acho que você tem que parar de atender as demandas dele, porque assim, ele acaba se sentindo mais à vontade para reclamar de cada vez mais coisas. Se ele sabe que é só ele reclamar que você vai lá fazer bem quietinho, claro que ele vai só piorar, né? E deu pra ver aqui, porque depois que você comprou a outra lona da outra cor, ele pediu mais 10 coisas. Se fosse uma coisa assim, fora da realidade, vamos supor, você deixou um monte de lixo amontoado assim, e tá chamando um monte de bicho, rato, barata, e isso tá ameaçando a saúde pública ali dos vizinhos, da rua, com certeza você seria o babaca, né? Porque, enfim, não se faz isso. Enfim, vamos para o próximo. Eu sou babaca por beber as cervejas que trouxe para a festa, mesmo que fosse mais do que as pessoas estavam permitidas a beber? Mesmo que fosse mais do que as pessoas estavam permitidas a beber? Nossas pessoas tinham um limite do que poderia beber?
Vamos ver que história é essa. Eu, homem na casa dos 30, estou em um programa de pós-graduação onde a maioria dos meus colegas de classe acabou de sair da faculdade, ou tem 1 ou 2 anos desde que se formaram. Fui convidado para uma festa por um dos meus colegas, homem de 20 e poucos anos. Ele disse que todo mundo iria trazer um pacote de 6 cervejas e que iríamos trocar e experimentar as cervejas uns dos outros. Meu parceiro, homem na casa dos 30, veio comigo, mas ele disse que não queria beber porque queria trabalhar em algo na manhã seguinte. Escolhemos um pacote de 6 cervejas para trazer. Nada chique, apenas 2 tipos de IPAs. Chegamos e ficamos à vontade. Foi legal, eu achei. Todo mundo colocou seus pacotes de 6 em uma mesa e todo mundo ia lá e pegava um quando precisava de outra bebida. Acabei bebendo 8 cervejas naquela noite. Meu parceiro não bebeu nenhuma. Mas então meu colega que me convidou ficou bravo porque eu tinha bebido 8 e só éramos autorizados a 6 cada. Eu disse que como meu parceiro e eu trouxemos 12... Ah, vocês levaram 12 então, cada um levou 6. Ah, entendi. Estava tudo bem eu ter bebido 8, porque meu parceiro não bebeu nada. Como casal, trouxemos mais do que bebemos. Mas meu colega me disse que isso era besteira e me pediu para pagar pelas 2 cervejas extras que eu bebi. Que desaforado! Estou ficando louco ou tudo isso é desnecessário? Com certeza você não foi o babaca. Nossa, mas esse anfitrião dessa festa bem controlador, né? Tipo assim, puta que pariu. Se fosse você, eu ia ficar com tanto ranço dessa pessoa que eu não ia nem querer olhar pra cara dela mais. Se vocês tivessem levado só 6 cervejas e você tivesse bebido 8... eu acho que poderia ser um pouquinho babaca assim, sabe? Só se tivesse tido esse acordo antes de cada um beber 6. Até porque a pessoa não é adivinha, né? Mas no seu caso, vocês levaram o dobro, né? Vocês levaram 12, seu parceiro não bebeu, então assim, tudo bem você beber mais no meu ponto de vista. Porque afinal, ia ficar 6 cervejas extras de qualquer jeito. Então tudo bem outras pessoas beberem essas cervejas? Ou até se sobrasse e essas cervejas ficassem para o anfitrião no final da festa, tudo bem também? Então assim, nada a ver essa história, nesse caso aqui, com certeza você não foi babaca. E nossa, pela primeira vez nesse canal, a gente não teve nenhum babaca hoje, né? Os babacas sempre foram as outras pessoas. Eu falando como se a gente já tivesse uns 100 vídeos no canal, né? Esse é o terceiro. Enfim, eu falei pra vocês que o Eu Sou Babaca dos Estados Unidos entrega muito, né? E você, o que achou? Me conte aqui nos comentários, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!